Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Médico e o Monstro, o estranho caso de Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Bom, e nessa história então a gente vai acompanhar ali as perspectivas, né, do Dr. Jekyll, do Sr. Hyde e do advogado, né, do Utterson, que é um grande amigo do Dr. Jekyll e que começa a achar algumas coisas estranhas quando ele percebe que o doutor está passando não só as suas finanças, né, o seu dinheiro, as suas propriedades, etc., para um tal de Sr. Hyde, que ninguém sequer conhece direito, mas ele começa a achar estranho, principalmente quando ele vê que não são simplesmente as riquezas do doutor que estão sendo transferidas, mas a própria responsabilidade, sabe? No caso de minha morte, tudo deve passar para o Sr. Hyde. Caso eu não possa responder por mim mesmo, quem tomará alguma decisão é o Sr. Hyde. E aí o Utterson, então, ele começa a achar que o amigo dele, ele possa, sei lá, tá sendo chantageado, né? Tá passando por algum aperto, algum sufoco, que ele precisa de ajuda. Então a gente vê o advogado agindo dessa forma, né? Tentando entender o que é que está acontecendo com o amigo dele, tentando ajudar o amigo dele. E ao longo da história, né, a gente vai vendo a relação que o doutor tem com o Sr. Hyde, que em um dado momento é da mais pura amizade, né, tranquilizando ali o advogado, dizendo que ele não tem que se preocupar com nada, que o Sr. Hyde é um grande amigo dele e que só calhou de os dois nunca terem conseguido se conhecer, né? Já em outros momentos, o doutor ele deixa claro como a amizade, né, com o Sr. Hyde ela acabou e que o advogado ele não precisa mais se preocupar com isso e ele até agradece, né, o advogado por todo o zelo que ele teve. Porém, e aí eu acho que isso não é novidade para ninguém, né, já que essa história ela é conhecidíssima e ela influenciou músicas, filmes, livros, jogos, tudo que você possa imaginar, né? Então eu acho que não é surpresa para ninguém que, na verdade, o Sr. Hyde é também o Dr. Jekyll, né? Ele é uma outra personalidade, então, do Dr. Jekyll. Personalidade essa que o doutor consegue colocar para fora, né? Se transformar em quando ele ingere, então, uma poção, né? Uma espécie ali de uma substância que ele desenvolveu, onde ele consegue, então, se transformar, né, nessa outra pessoa que é o Sr. Hyde. Então, logo de cara faz sentido, né, que para o doutor não tenha problema algum ele fazer essas transferências, né, de responsabilidade, digamos assim, porque no final das contas ainda é ele mesmo. Só que isso muda quando o doutor ele começa a perceber do que o Sr. Hyde ele é capaz, né? Então, enquanto o doutor ele é uma pessoa gentil, calma, inteligente, racional e etc., o Hyde ele já é o oposto disso, né? Ele já é desfigurado. Você tem menções ali, né, onde alguns personagens chegam a dizer que ele é visualmente feio, né? Você não consegue manter o contato visual porque te dá uma sensação ruim. Como ele é um ser forte, né, também bruto, agressivo e muitas vezes irracional, né, levado exclusivamente ali pelo impulso, né, pelo desejo. E o mais interessante é toda essa questão psicológica, sabe, que vai se desenvolvendo, né, ao longo da história. Já que o doutor ele acaba ficando viciado não na substância em si, mas no que a substância proporciona para ele, né? Em relação a ele voltar a ser jovem, por exemplo, voltar a ser forte e tudo que ele consegue fazer, né? Tendo uma outra personalidade. Porém, claro, já não é mais 100% ele, né? Não é pelo menos somente ele. E a gente começa a ver esse embate psicológico sobre quem de fato ali tem a propriedade, né, digamos assim, àquele corpo, né? Porque em um dado momento a gente vê que o doutor ele consegue se manter, né? A personalidade do doutor ela se mantém, só que ao longo da história isso começa a mudar e o Hyde começa a ter mais força, né, digamos assim. O que faz ali com que algumas situações aterrorizantes, sabe, aconteçam. Eu separei dois trechos aqui sobre essa relação, né, entre essas duas personalidades. A primeira, então, diz assim: mesmo assim, quando olhei para aquele hediondo ídolo no espelho, não foi com nenhum sentimento de repugnância, mas com uma espécie de cordiais boas-vindas. Aquele também era eu. E o outro?
Outrora, os homens contratavam malfeitores para executar seus crimes, enquanto sua própria pessoa e reputação ficavam sob proteção. Eu fui o primeiro a executar tais ações por puro prazer. Eu fui o primeiro a me apresentar publicamente sob a imagem de uma genial respeitabilidade para, num momento, como um experiente estudante, me despir desses juízos e regras e mergulhar de cabeça no mar da libertinagem. Bom, eu gostei demais de ter lido aqui essa história. Eu já cheguei a ler um outro conto do autor e eu gostei bastante também, tanto que eu resolvi comprar até com uma versão física, né? Aquela edição da Dark Side, onde tem essa história aqui, né, do Médico e o Monstro, e tem outros contos. E a ideia é trazer, então, alguns desses contos aqui para o canal também. Mas eu achei sensacional, sabe, essa reflexão por esse lado psicológico, né, em relação às nossas personalidades. É algo como aquela metáfora de que todas as pessoas têm, eu não lembro se é na sua mente ou no seu coração, mas que tem dois lobos, né, em que um representa o bem e o outro representa o mal, e vence aquele que nós alimentamos. Aqui nesse caso, então, o personagem, ao invés de domar, né, ambos esses lados ali da sua personalidade, ele resolveu dissociar, né, um do outro. Só que ele não contava que um desses lados pudesse ser mais forte do que o outro, né? Então, pela curiosidade, né, o Dr. Jekyll ele se colocou em tal situação onde ele acabou perdendo o controle. E essa foi a reflexão que mais me marcou aqui nessa história, né? Sobre como nós não devemos tentar separar as coisas, mas sim darmos um jeito de controlar tudo como uma coisa só, né? E aí sobre isso eu separei um outro trecho aqui. Compreendi que duas naturezas estavam em eterno combate pelo território da minha consciência, e, mesmo que eu pudesse diretamente me associar a uma delas, isso só era possível por ser radicalmente ambas. Disse a mim mesmo que, se cada um deles pudesse habitar identidades separadas, a vida se veria livre de tudo que fosse insuportável. Então a gente vê o desejo, né, do doutor, o que ele almejava com esse caminho aí que ele acabou seguindo, porém o resultado foi muito mais perigoso do que ele pudesse imaginar. E antes de encerrar aqui o vídeo, tem só uma curiosidade, né, que eu tirei também de um trecho aqui do livro que eu quero ler para vocês. Em 1888, uma adaptação impressionante de O Médico e o Monstro foi motivo de acusação policial. O ator que interpretava Jekyll e Hyde, Richard Mansfield, era muito competente na interpretação de seu papel, especialmente quando encenava a transformação de um estado a outro. Para o azar de Mansfield, enquanto estava em cartaz, surgiam na Inglaterra os primeiros boatos sobre Jekyll, o estripador, e o nome do autor foi levantado como um possível suspeito, porque, segundo alguns que tiveram o prazer de vê-lo em cena, era impossível ser tão convincente sem que fosse, de fato, um louco homicida disfarçado. Então imagina só essa cena, né? Como eu falei, um tanto perturbador, pelo menos para o ator, né? Bom, fica aqui então a minha resenha, né, para O Médico e o Monstro. Como eu comentei, eu gostei demais aqui dessa história e eu espero que você separe também um tempo para ler ela por conta própria. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário é só você deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!